Quando um homem é reencarnado no corpo do filho ilegítimo de um duque, a primeira coisa que ele faz é carregar toras junto a um grupo de trabalhadores. Isso acontece porque seu novo sistema despertado exige que ele construa uma fazenda própria. Infelizmente, o território que ele herdou é incrivelmente árido. Mesmo com os trabalhadores se esforçando ao máximo, o lugar ainda está em completa ruína. Além disso, o oficial agrícola local está convencido de que vai morrer. Afinal, o Grande Duque, Armor Breaker, é um dos 3 grandes duques do Reino do Ferro Negro, e um jovem herdeiro da casa Armor Breaker está prestes a chegar. No entanto, a cidade de Sigai não teve um verdadeiro senhor em décadas. Ela fica na remota fronteira do reino, cercada por montanhas imponentes. A cidade em si está situada em uma bacia isolada, com estradas terríveis e um ambiente ainda pior. Enquanto monstros perigosos vagam frequentemente pela selva circundante, Mor suspeita que o jovem herdeiro foi provavelmente enviado aqui como uma forma de exílio, mas ele ainda é um nobre. Se não houver uma residência adequada esperando por ele, Mor pode ser facilmente morto em um acesso de raiva. Desesperado para sobreviver, Mor grita para os trabalhadores trabalharem ainda mais rápido. Mas nesse momento, uma carruagem com o brasão da casa Armor Breaker entra na cidade. Mor desce a colina tão rapidamente que seu corpo pesado praticamente rola até a carruagem. Antes que ele consiga recuperar o fôlego, a cortina é lentamente puxada para o lado e um jovem homem impressionante sai. Com cabelos castanho escuros caindo sobre os ombros e olhos carmesins penetrantes, Mor imediatamente se apresenta como o oficial agrícola responsável pelo território. Roman apenas lhe dá um leve aceno, pois veio aqui por um motivo: dominar esta terra como seu próprio reino privado. Ao observar a colina coberta de ervas daninhas e cheia de pedras, Roman não se sente decepcionado. A terra é plana, vasta e praticamente perfeita para a agricultura. De repente, um painel de sistema translúcido aparece diante de seus olhos. Roman imediatamente ativa sua habilidade especial, apenas para descobrir que a única função atualmente disponível é chamada Conto da Vida. Para desbloquear os demais recursos do sistema, ele primeiro precisa construir sua fazenda. Após pensar um pouco, decide dar à fazenda o nome de origem. Logo percebe que as figuras pixeladas geradas pelo sistema da Arca de Noé correspondem perfeitamente às pessoas e ao terreno ao seu redor. Meus senhores, se assim desejarem, vocês podem ficar na cidade hoje à noite. Para a surpresa de todos, Roman rejeita imediatamente a oferta. Para ele, uma cidade medieval é pouco mais do que um chiqueiro. Dormir do lado de fora seria muito mais confortável. Mas Grimm silenciosamente se manifesta. Eu não me importo. Mor encarava Roman e Grimm, sem acreditar que uma única oferta convenceu um cavaleiro a trair seu próprio senhor. Após um momento de silêncio, Roman responde friamente: então vá, mas uma vez que você saia, não se dê ao trabalho de voltar. Grimm pode dormir na cidade se quiser, mas somente depois de terminar todo o trabalho aqui. Ao contrário do rebelde Grimm, Aaron já começou a limpar as ervas daninhas sem ser instruído. Depois de pôr fim à tolice de Grimm, Rowan se volta para Mor. Você pode ir. Volte cedo amanhã porque eu tenho trabalho para você. Mor abre a boca como se quisesse dizer algo, mas acaba virando-se e correndo. Sua vida pode estar segura por agora, mas seu futuro parece ainda mais incerto. Esse novo senhor não é nada como um nobre comum. Os escravos ao redor também estão atônitos, sentindo que tudo que testemunharam hoje foi um sonho. Seu recém-nomeado senhor realmente carregou troncos ao lado deles. E embora a cabana de madeira que está prestes a ser construída pareça pronta para desabar, Roman ainda fica satisfeito quando o sistema o recompensa com 10 pontos de experiência em construção. Mesmo que todos insistam que a cabana é pior que um chiqueiro, Roman entra sem hesitação alguma. Quanto a como ele acabou aqui, Roman trabalhou até a exaustão jogando um jogo chamado Arca de Noé em sua vida anterior. Sua alma então entrou no corpo de um filho ilegítimo de um nobre, mas seu sistema de trapaça só terminou de carregar após a recepção de seu próprio território. Este mundo ainda está preso na era medieval inicial, e a corrupção e a decadência de seus nobres o repugnam. Mesmo a prestigiosa casa Armor Broke não é exceção. Em vez de se juntar aos outros nobres para explorar o povo, Roman escolheu deixar sua família e se exilar. Qualquer outro nobre, o território que recebeu não seria diferente de um banimento para o fim do mundo. Mas Roman vê essa wilderness como terras inexploradas, cheias de possibilidades ilimitadas.
Ele pode ter construído nada mais do que uma cabana em colapso, mas sabe que o cerne da Arca de Noé é invocar e desenvolver personagens poderosos. Embora o sistema de check-in diário já esteja disponível, o bônus inicial que garante um personagem de 6 estrelas nas 10 primeiras invocações não está mais disponível. Roman descobre que invocar um único apóstolo custa 160 gemas prima. Como ele só tem 100, mesmo o banner de invocação continua cinza e inacessível. Ainda assim, Roman não tem pressa, pois não sabe que impacto o poder da Arca de Noé terá neste mundo. Na manhã seguinte, enquanto o orvalho ainda se agarra à grama, Mor retorna com o mesmo grupo de escravos do dia anterior. Quando Roman acorda, encontra Aaron e Grimm treinando na grama ao lado de sua cabana. Ele pode sentir seu poder extraordinário mesmo de longe. O plantio da primavera determina toda a colheita do ano. No entanto, Roman percebe rapidamente que a Side Town é muito mais atrasada do que a maioria das regiões, confiando inteiramente em métodos de agricultura primitivos e na experiência herdada. Mor percebe que seu novo senhor está insatisfeito. Ele se apressa e pergunta se Roman tem alguma ordem para ele. Roman sabe que o frio persistente da primavera é uma tortura para esses escravos esfarrapados. Então ele ordena a Mor que cozinhe farinha de trigo suficiente para encher 50 tigelas. Mas Mor franze a testa e explica que uma panela não pode conter tanto. Roman não consegue acreditar que precisa explicar algo tão simples e pergunta: por que você não cozinha várias panelas? Afinal, não é cruel o suficiente forçar escravos famintos a trabalhar? Seth, o mordomo de Roman, imediatamente se adianta para objetar: meu lord, receio que não tenhamos grãos suficientes para você demonstrar sua generosidade tão livremente. Mas Moore rapidamente abaixa a cabeça e declara: eu trarei até o último grão armazenado em Siege Town. Seth sente que Roman foi longe demais. Carregar toras ontem foi estranho, mas ainda compreensível. Alimentar escravos hoje desafia abertamente as regras de toda essa era. Tanto quanto Seth se lembra, Roman sempre teve uma arrogância enraizada em seus ossos. Ele raramente a demonstra, mas parece olhar com desprezo para todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, Roman tem sido quase perfeito desde a infância, destacando-se tanto nos estudos quanto no combate, e se sobressaindo acima da maioria de seus irmãos. Caso contrário, o Grande Duque nunca teria permitido que ele desenvolvesse um território próprio. É exatamente por isso que Seth concordou em seguir Roman nesta selva. Mas algo está claramente diferente agora. A arrogância que Roman antes mantinha oculta, agora jorra sem restrições, como se cada corrente ao seu redor finalmente tivesse sido quebrada. Seth eventualmente conclui que Roman simplesmente parou de fingir. Agora que está em suas próprias terras, Roman não se importa com o que Seth pensa. Eu faço as regras aqui, Mor. Venha aqui. Tenho 3 tarefas para você. Primeiro, entregue todos os registros sobre Sigtown a Seth. Segundo, vou designar 2 escriturários. E, em 3 dias, quero a população e a ocupação de cada residente da cidade e das aldeias ao redor. Terceiro, se seus números forem significativamente diferentes do que eu descobrir, você comerá pão preto em uma pocilga. Moore imediatamente força um sorriso, mais feio do que chorar, e garante repetidamente a Roman que entende. Somente então Roman lhe dá um tapinha no ombro e ordena que vá trabalhar. Enquanto observa o oficial agrícola, que é tão gordo quanto um porco branco, se apressar de volta para Siege Town, ele se vira para os escravos e ordena: depois que terminarem de comer, dividam-se em grupos e comecem a construir um latrínio e uma cozinha. Isso está claro? Quando todos os escravos acenam apressadamente, Roman sorri satisfeito. No que diz respeito aos escravos, qualquer senhor que mantenha seus estômagos cheios deve ser o governante mais misericordioso que existe. Roman então encontra um trecho de grama adequado, pega uma enxada e começa a quebrar o solo. Seu novo corpo é forte e excepcionalmente bem desenvolvido, claramente porque recebeu proteína de alta qualidade suficiente desde a infância para se aproximar dos limites da genética humana. Claro que limpar terras agrícolas está longe de ser fácil, pois exige trabalho físico intenso. Felizmente, cada pedaço de trabalho recompensa-o com experiência. Roman passa a manhã inteira arando cerca de 1/6 de um acre, sem fazer uma pausa real. Sua experiência em agricultura aumenta ainda mais rápido do que sua experiência em construção. Ele se pergunta se possui um talento natural para a agricultura.
A interface da vida que flutua diante de seus olhos também se atualiza. Ao lado de 5 cabanas de madeira, o mapa do sistema agora exibe seu recém-cultivado campo. Roman passa o resto da manhã ao lado do campo, plantando sementes de nabo. O nabo é um vegetal de raízes pálidas, plantado no início da primavera e colhido antes que a estação acabe. Durante o almoço, Green finalmente pergunta quando Roman pretende começar o trabalho de verdade. De acordo com o plano original, eles deveriam ter reunido os moradores ontem e apresentado ao Senhor que os governaria pelo resto de suas vidas. Mas Roman permanece completamente calmo. Eu sei que você quer realizar algo importante, mas o que estou fazendo agora é importante. Um dia, eu levarei vocês dois para realizar coisas ainda maiores. Grimm imediatamente reclama. Por coisas maiores, você quer dizer agricultura com você? Roman lança um olhar para ele e responde com um relincho orgulhoso. Aaron pode ser aceitável, mas você seria terrível nisso. Um leve sorriso aparece brevemente no canto da boca de Aaron, mas desaparece quase instantaneamente, à medida que ele retoma a expressão silenciosa esperada de um cavaleiro estoico. Para a surpresa de todos, Roman então entrega todas as sementes restantes para Aaron. 2 dias se passam e Roman cultiva quase 1 acre de terra nas planícies ao norte das cabanas, preenchendo-o com todos os tipos de frutas e vegetais. Infelizmente, a taxa com a qual ele ganha experiência começa a declinar gradualmente. Roman suspeita que ainda não dominou o conhecimento que o sistema implantou em sua mente. Nesse momento, Moore finalmente retorna com os resultados de sua investigação. Sr. Roman, a cidade de Sig tem uma população de aproximadamente 18 a 19 pessoas. Roman imediatamente sorri. E aqui eu pensei que meu território só tinha cerca de 700 residentes, considerando que esse é o número que você sempre utilizou ao pagar impostos. No momento em que Roman termina de falar, o rosto de Moore fica mortalmente pálido. Cada camada de gordura em seu corpo treme enquanto ele percebe que pode realmente estar condenado desta vez. No entanto, Roman sabe que a situação não é inteiramente culpa de Moore. Durante anos, o Grão-Duque Armbreaker nunca enviou ninguém para contar a pesquisa populacional, a terra ou recalcular os impostos do território. Isso porque a região é tão remota e difícil de acessar. Os coletores de impostos simplesmente pegam o pagamento necessário e vão embora, enquanto quase ninguém presta atenção a esse território empobrecido. Mas Roman ainda faz a pergunta mais importante. Por que há uma diferença de quase 100 pessoas na sua estimativa populacional? Após ouvir a explicação de Moore, Roman descobre que Seagulltown foi originalmente fundada por escravos fugitivos. Pessoas que não conseguiam mais sobreviver na sociedade humana fugiram para esta bacia, cultivaram a terra e formaram seu próprio assentamento. Com o crescimento da população, a região também atraiu criminosos procurados e desertores militares. Mas Moore comanda apenas 30 guardas, tornando impossível para ele manter controle total sobre toda a área. Seagulltown atualmente tem mais de 100 escravos, todos incluídos na população total. A maioria foi comprada de fora do território e pertence a mercadores, capatazes e artesãos, já que são os únicos residentes ricos o suficiente para permitir escravos. Moore possui mais escravos do que qualquer outra pessoa, com quase metade pertencendo a ele. As constantes guerras entre nobres e reinos rivais têm impedido o crescimento da população da cidade de Siga. Enquanto isso, o residente médio vive apenas de 30 a 40 anos. Os fazendeiros locais desfrutam de uma vida relativamente tranquila. No entanto, a pequena população e a péssima produtividade tornam o crescimento rápido impossível. Se Roman conseguir resolver a escassez de alimentos, a população começará a aumentar naturalmente. Após entender a situação básica da cidade de CG, Roman despacha mais trabalhadores para continuar a trabalhar. Outros 3 dias logo passam. Graças à constante construção, a terra finalmente começa a se parecer com uma propriedade adequada, em vez de algumas cabanas de madeira solitárias. Hoje marca o 7º dia de Roman em Siga. Após cultivar mais de 1,5 acre de terra, ele finalmente eleva seu nível de habilidade agrícola para o nível 2. Isso desbloqueia conhecimentos agrícolas básicos e a capacidade de melhorar ferramentas de cultivo. Roman também recebe gemas primo de várias conquistas, combinadas com as recompensas acumuladas de suas verificações diárias. Agora, ele tem um total de 12 gemas primo. Como cada invocação custa 160, ele pode realizar 7
7 invocações. Após alguma consideração, Roman decide testar sua sorte com 2 invocações, porque recrutar e desenvolver apóstolos é a principal característica da Arca de Noé. Ondas se espalham pela piscina de convocação cinza. Uma estrela da sorte dispara para cima, como um cometa voando contra os céus. 2 cartas aparecem em sequência, brilhando com luz de 3 estrelas e 4 estrelas. Mas os personagens exibidos nessas cartas são nada menos que Grimm e Aaron. Roman fica surpreso com o resultado. No entanto, quanto mais pensa sobre isso, mais razoável parece. Ele originalmente imaginou que um apóstolo recrutado caíra do céu, ajoelhasse diante dele e jurasse lealdade eterna. Em vez disso, o sistema simplesmente transforma pessoas que já estão ao seu redor em apóstolos, o que é muito mais realista. Roman então continua com outra invocação. Uma segunda estrela, irradiando luz branca, sobe e paira acima da piscina de convocação. Roman estreita os olhos quando um homem desconhecido aparece na carta. O que mais o perturba é que não tem ideia de onde este apóstolo chamado Doda possa estar. Roman pensa sobre isso por muito tempo, mas não consegue encontrar uma pista. Então, utiliza todas as suas 4 invocações restantes. A 4ª carta revela seu mordomo, Seth. A 5ª mostra seu chefe pessoal, Bob. A 6ª pertence a alguém chamado Thelma. A 7ª exibe um homem chamado Barlow. Ao observar essa mistura de nomes familiares e desconhecidos, Roman fica completamente confuso e ainda não consegue entender o que o sistema significa por recrutar apóstolos. Incapaz de chegar a uma resposta, Roman decide visitar a cidade de Siga e investigar por si mesmo. Para sua surpresa, Aaron já está vestido com uma armadura brilhante e preparado para partir a qualquer momento. Ao meio-dia, Roman entra em Siga com seus 2 cavaleiros de batalha fortemente armados. À medida que se aproximam da multidão reunida, Roman puxa as rédeas e desacelera seu cavalo para um passo de caminhada. Moore apressa-se em levar os cidadãos adiante, e todos se curvam profundamente diante de seu novo senhor. Olhando para a enorme multidão, Roman entende que cada pessoa diante dele agora é um de seus súditos. Ele vê incontáveis rostos cansados e desgastados. Ainda que faíscas de esperança permaneçam ocultas sob suas expressões sem vida, eles estão tanto assustados quanto esperançosos. Ao contrário dos camponeses completamente destroçados do lado de fora deste território, essas pessoas ainda possuem um rastro de vitalidade. A partir disso, Roman pode perceber que Moore não abusou dos fazendeiros locais de forma tão severa. Suas vidas podem ser difíceis, mas ainda são capazes de sobreviver. Nesse momento, a voz autoritária de Roman ecoa pelo terreno, aberto. Eu sou Roman, o quebra-armadura, o novo senhor de Siege Town, e o homem que reinará sobre vocês a partir de hoje. Vocês devem entender que cada centímetro de terra neste território agora me pertence. Através de sua ignorância e tolice, vocês cometeram crimes imperdoáveis. Tudo aqui é minha propriedade. Portanto, vou exercer minha autoridade como seu senhor. Reclamarei todas as terras e reorganizarei tudo. Não permitirei mais que vocês desperdicem meus recursos. Por décadas, vocês entraram ilegalmente nas minhas montanhas para cortar madeira, caçar animais e pescar. Essas ações violam a lei nobre. Portanto, cada um de vocês deve pagar uma multa de 1 moeda de ouro. Nesta era, os fazendeiros não têm direito à propriedade da terra. Mesmo os cidadãos livres só podem alugá-la dos nobres e nunca podem reivindicá-la como sua. Antes de vir aqui, Roman assegurou 3 anos de isenção fiscal para Siege Town, do grande duque quebra-armadura, dando-lhe liberdade total para reformar todo o território. Assim que Roman anuncia seu decreto, os habitantes da cidade se colocam de joelhos e imploram por misericórdia. Alguns estão até tentados a se rebelar no ato e depor seu novo senhor. Mas o som agudo das espadas deslizando de suas bainhas faz todos recuarem aterrorizados, pois temem ser os primeiros a perder a cabeça. Então, Roman lhes dá 2 opções: pagar a multa ou enviar cada criança de suas famílias entre 5 e 15 anos para sua propriedade. Depois de lidar com os fazendeiros, Roman volta sua atenção para os comerciantes licenciados de Siege Town. No entanto, ele não trata os comerciantes de forma tão severa. Ele concorda em ignorar todos os impostos comerciais que eles sonegaram no passado. Mas, a partir de hoje, cada negócio deve obedecer às regras que ele estabeleceu. Um jovem comerciante é o primeiro a se adiantar e promete seguir todas as ordens que Roman der. Mas ele também pergunta por que Roman está se concentrando em ladrões comuns como eles, enquanto ignora os verdadeiros bandidos escondidos nas montanhas.
Após questioná-lo, Roman descobre que o jovem é Maurice Pereira, filho de um rico comerciante chamado Celine. Roman imediatamente percebe que esse jovem comerciante pode se mostrar útil no futuro. Ainda assim, ele mantém seu comportamento frio e arrogante, declarando que todos serão investigados e que ninguém poderá usar os recursos de seu território sem pagar um preço. A partir de agora, quem cultivar terras sem permissão será executado. Todos os residentes devem aceitar os planos de Roman sem questionar. Roman está fazendo isso porque essas pessoas não sabem nada sobre como usar a terra corretamente. A menos que ele transforme completamente seus métodos ultrapassados de produção, Siege Town nunca se desenvolverá. Ele pretende redistribuir a terra e os recursos pessoalmente, deixando ninguém livre para agir como quiser. O coração de Moore treme enquanto escuta, porque esse é finalmente o tipo de comportamento que ele espera de um verdadeiro nobre. Na viagem de volta para a propriedade, Grimm lança um olhar estranho para Roman. Roman tem um soro que continuará alimentando e cuidando de seus súditos, mas logo diz: sua decisão foi extremamente sábia. Se isso continuar, talvez nós, eventualmente, não consigamos mais arcar com o pão branco. Afinal, você é o senhor desta terra, enquanto nós somos meramente cavaleiros a seu serviço. Não importa qual decisão você tome, nós o apoiaremos sem questionar. A declaração de Grimm agrada muito a Roman Seth. No entanto, acredita que a decisão de Roman de levar as crianças para sua propriedade é profundamente equivocada. Crianças com mais de 10 anos já fornecem trabalho básico. Removê-las todas teria um impacto significativo na produtividade de Sigtown. Mas Roman pretende selecionar as crianças mais talentosas e treiná-las pessoalmente para transformar completamente a economia da propriedade. Roman deve primeiro destruir o antigo sistema. Ele planeja centralizar todos os recursos e redistribuir tudo ele mesmo, tolerando nenhum desperdício. Suas ações impiedosas hoje visam quebrar as ilusões de seus súditos. Quer apagar suas esperanças e derrubar suas defesas psicológicas. Ele quer transformá-los nos sacrifícios ideais necessários para comprar passagem para uma nova era. Roman também pretende reduzir drasticamente a quantidade de terra cultivada em Sigtown. Se cada grão de trigo pode produzir 8 grãos a mais, ele pode cortar as terras agrícolas pela metade. Se cada grão produzir 16, ele poderá abandonar 3/4 dos campos menos produtivos. A transição inevitavelmente deixará muitos agricultores famintos. Mas, com seus recursos atuais, esse é o limite do que Roman pode realizar. A população de Sigtown pode tê-lo surpreendido agradavelmente, mas produzir mais alimentos com os recursos existentes do território requer liberar mão de obra desnecessária. Também requer concentrar os esforços de todos na agricultura intensiva para sobreviver ao inverno que se aproxima. A tarefa mais urgente de Roman é produzir alimentos suficientes. Somente selecionando sementes superiores e fornecendo ao solo nutrientes adequados, ele poderá levar suas colheitas aos limites genéticos. Sigtown pode possuir mais de 80 bois, mas eles precisam ser compartilhados por toda a população, tornando impossível arar cada campo a tempo. No passado, sempre que os agricultores não conseguiam arar um campo antes da temporada de plantio, eles simplesmente espalhavam sementes pelo solo e deixavam sua sobrevivência inteiramente ao acaso. Isso resultava em pouco mais do que colheitas escassas. Em vez de desperdiçar mão de obra em campos estéreis que produzem apenas 2 grãos para cada semente plantada, Roman acredita que devem abandoná-los e concentrar tudo nas terras agrícolas mais produtivas. Enquanto isso, um grande número de moradores da cidade cerca Moore e implora que ele salve suas crianças. Após ser importunado por horas, Moore finalmente perde a paciência e grita com a multidão. Declara que não tem absolutamente nenhum poder para mudar a decisão do Lord Roman. Ele então força seu caminho através da multidão e sai em raiva. No entanto, várias pessoas logo recuperam a compostura. De acordo com seus contratos de arrendamento existentes, eles têm o direito de cultivar terras alugadas desde que paguem seus impostos. Ao reivindicar aquela terra à força, Roman está claramente violando a lei, e uma vez que o assunto seja relatado, o rei certamente o punirá. Enquanto isso, o mercador Moray retorna aos cais de Sigtown. Dentro de um navio ancorado perto da costa, uma figura misteriosa está completamente escondida sob uma túnica preta. Quando Maury entra, Madison lentamente levanta a cabeça e pergunta se ele encontrou o alvo. Imediatamente, Maury acusa Madison de fornecer informações falsas. Ele procurou por dias em todo lugar sem encontrar uma única pista. Os novos decretos do Lorde jogaram a cidade de Sig em um caos.
Todos estão falando sobre Roman Armor Breaker, tornando quase impossível para Mori continuar a investigação. Isso imediatamente chama a atenção de Madison. O que exatamente aquele nobre fez? Mori não tem escolha a não ser recountar tudo o que aconteceu naquele dia. Após ouvir a história, Madison assume imediatamente que Roman é um nobre depravado. Ele ordenou que muitas crianças fossem trazidas para sua propriedade e exigiu tanto meninos quanto meninas. Os desejos disgustantes dos nobres realmente não conhecem limites. Porém, Mori discorda. Se ele estivesse realmente mirando nas crianças, não teria esperado tantos dias para anunciar isso. Acredito que ele pode estar se preparando para a guerra ou planejando algo muito maior. Mas até onde Madison sabe, a cidade de Sig não tem comida suficiente para sustentar tantas crianças. A primeira impressão de Mori sobre Roman foi a de que ele age rápida e decididamente. Portanto, ele acredita firmemente que o novo Lorde não é um inútil. Madison não tem interesse nos planos de Roman. Não posso continuar perdendo tempo aqui. Se você ainda não conseguiu encontrá-la, eu procurarei por ela sozinha. Com medo de ser implicado, Mori tenta apressadamente impedir Madison, mas ela responde: a influência da igreja não chegou a este lugar e ninguém acreditará que você tem alguma conexão conosco. Os dois imediatamente entram em uma discussão acalorada e esta não é a primeira vez que Madison sugere agir pessoalmente. Mori pode apenas analisar a situação. Para ela, a senhorita Amethyst pode sentir o poder do seu povo, mas eu procurei em cada canto da cidade de Sig sem ver a menor reação. Ela pode não estar mais na cidade e sua identidade pode já ter sido exposta. Se você realmente acredita que ela ainda está viva em algum lugar neste território, então ela só pode estar se escondendo nas montanhas. Madison não é tola. Se ela realmente escapou para as montanhas, então é impossível que nenhuma informação tenha vazado. Mori finalmente revela seu plano. Roman Armor Breaker é obcecado por controlar tudo. Ele deve encontrar aquela garota para nós. Eu mencionei deliberadamente as pessoas que vivem nas montanhas para ele. Roman Armor Breaker é a única pessoa em Sigtown capaz de investigar essa região, enquanto forasteiros como nós não sabemos nada sobre isso. Mas Madison se opõe firmemente a esse plano porque ela não confia em nobres e pretende encontrar a criança sozinha antes que Roman comece sua busca. Mori tenta impedir a mulher teimosa, lembrando-a de que a igreja emitiu um mandado de morte contra ela. Mas encontrar sua companheira desaparecida se tornou o único propósito de Madison. Mesmo que isso a coloque em perigo, novamente ela se recusa a voltar. Mori finalmente lhe diz que esperará ali apenas por mais 2 dias. Quer Madison retorne ou não, ele partirá sem ela. No entanto, Madison não consegue encontrar a resposta que deseja e, em vez disso, alarma um grande número de residentes da cidade de Sig. Na manhã seguinte, Moore corre até a propriedade de Roman e reporta que um demônio apareceu em Sigtown durante a noite. Mais de uma dezena de famílias afirmam que sonharam com uma mulher de manto negro, enquanto alguns residentes insistem que até viram o rosto do demônio. Aaron conclui que o chamado demônio é, na verdade, uma bruxa. Neste continente, reis, nobres e a igreja formam a classe dominante. Os nobres obedecem a seus reis. O rei se submete à igreja. No entanto, a igreja permanece profundamente cautelosa em relação à nobreza. A igreja não só controla o clero, capaz de curar ferimentos, como também comanda um potente exército. Através de uma combinação de fé e força, ela coleta um dízimo equivalente a 1/10 da renda de cada cidadão. Contudo, o Reino de Ferro Negro é a nação mais forte do continente e seus 3 grandes duques nunca pagaram esse imposto. A cidade de CG é tão remota que a igreja não tem presença ou missionários lá. Magos são extremamente raros neste mundo, enquanto bruxas são conjuradoras natas. A igreja vê as bruxas como desastres e as caça sem descanso há anos. A maioria dos nobres não se importa se as bruxas vivem ou morrem, enquanto os cavaleiros de batalha consideram bruxas comuns tão fracas que uma única adaga é suficiente para matá-las. Devido ao fato de que o incidente envolve uma bruxa, Moore pergunta cautelosamente se Roman deseja notificar a igreja. Apenas reportá-la renderia a eles 10 moedas de ouro, o suficiente para comprar 20 bois. Mas ninguém ficou ferido durante o incidente e a mulher misteriosa parece estar procurando por alguém.
Portanto, Roman ordena que Moore fique fora disso. Sua prioridade imediata é mobilizar os habitantes da cidade para plantar trigo da primavera. Quando Roman chega ao campo selecionado para o plantio, ele mais uma vez usa métodos enérgicos, ordenando que Moore organize os fazendeiros em turnos para mexer grandes recipientes de água turva. O sistema já desbloqueou o conhecimento necessário para selecionar sementes com água salgada, mas o sal é um luxo nesta era. Roman deve se contentar em usar água turva para separar as sementes mais fortes. Ele não explica o princípio a Moore, pois apenas resultados inegáveis convencerão as pessoas. Este incauto Roman planeja semear apenas as 330 acres mais férteis. As restantes 5.000 a 6.000 acres requerem uma extensa melhoria do solo e serão deixadas em pouso por enquanto. Ele pretende concluir os preparativos para o plantio da primavera em 20 a 30 dias. Os fazendeiros também devem fornecer mão de obra para a propriedade do Lord. A menos que Roman aumente a produtividade das colheitas, as pessoas inevitavelmente estarão famintas no futuro. Finalmente, Roman ordena que Moore recrute 80 camponesas para preparar comida suficiente para cada trabalhador. Ele estabelece uma dieta especialmente generosa, dando a cada pessoa meio quilo de ração seca, 3 fatias de pão, mingau de aveia e sopa de legumes mistos. Roman proíbe qualquer um de roubar ou reduzir a ração dos trabalhadores, pois ele pretende comer exatamente as mesmas refeições. Ele também ordena que os trabalhadores tragam os idosos e crianças de suas casas, para que as camponesas possam cuidar deles. A cidade de Sigtown atualmente tem cerca de 12 trabalhadores disponíveis. Enquanto todos trabalhem em plena capacidade e sigam seu plano, uma nova ordem surgirá em todo o território. Como a propriedade ainda está em fase inicial de desenvolvimento, Roman convoca os 2 funcionários que trabalham em sua mansão. Seus nomes são Garman e Hans, e ambos se formaram em uma academia da cidade, no território do Grande Duque Armor Breaker. Roman teve que oferecer a eles salários muito acima da taxa normal para convencê-los a vir para cá. Agora, Roman ordena que os 2 funcionários ensinem as crianças. Morando em sua propriedade, Garmin imediatamente recusa. Ele veio aqui para se tornar um administrador, não para ser babá de um grupo de crianças. Hans também argumenta que esperava realizar algo importante neste território e não pode aceitar uma realocação tão ridícula. A desobediência deles irrita imediatamente Roman. Como Hans entende a lei, ele insiste que tem o direito de recusar uma ordem irrazoável. Ele chega a ameaçar processar Roman no tribunal real. Roman apenas lhe dá um sorriso frio. Eu contratei vocês 2 por salários muito acima da média do mercado. Então, não me ensinem sobre seus direitos. O dinheiro que eu pago me dá a autoridade para designar seu trabalho. Vocês assinaram um contrato e agora deverão cumpri-lo. Não questionem minhas decisões novamente, ou eu vou executar vocês. Diante da ameaça evidente de Roman, os 2 funcionários finalmente se submetem, resolvendo o problema da educação das crianças na propriedade. Depois de arranjar tudo, Roman se dirige a Sigtown para inspecionar o trabalho em andamento. Os agricultores designados para coletar esterco acabaram de retornar e estão se alinhando para receber o almoço. Roman descobre que eles reuniram mais de 10 toneladas de esterco em uma única manhã. No entanto, atender até mesmo às necessidades mais básicas da terra agrícola exigirá pelo menos 100 toneladas de fertilizante. Enquanto isso, os agricultores estão chocados com a qualidade da comida servida no almoço. Eles estão aterrorizados, pois pode ser a última refeição antes de uma execução. Uma única porção contém comida suficiente para alimentar toda a sua família por um dia. Somente após ver Roman sentar e comer a mesma refeição é que finalmente param de se preocupar. Moore não consegue entender como um nobre pode comer seu almoço calmamente ao lado de uma imensa pilha de esterco. Quando Roman percebe que ele está olhando, ordena a Moore que se apresse e coma, pois ainda precisam fazer composto. Depois de trabalhar por quase 2 horas, Roman finalmente constrói uma pilha de composto adequada acima do solo. Ele então a selou com lama molhada, permitindo que o material dentro fermentasse a uma alta temperatura. Roman diz a Moore que todo o esterco deve ser processado de acordo com esses passos exatos.
a partir de agora. Qualquer um que ajudar a produzir o composto receberá cerca de 2 libras de trigo como recompensa adicional. Depois de arranjar o trabalho de compostagem, Roman sai antes dos outros, pois ainda precisa visitar o ferreiro Hax e fazer várias perguntas. Mas Hax explica que ele não forjou a maioria das ferramentas agrícolas usadas na cidade. Ele produz apenas uma pequena quantidade delas e sobrevive principalmente consertando equipamentos antigos. Após ouvir a explicação de Hax, Roman finalmente entende a razão pela qual a forja é extremamente difícil de manter aqui. Isso ocorre porque lingotes de ferro devem ser comprados de fora do território. Enquanto os agricultores comuns não podem se dar ao luxo de ferramentas de ferro, a forja atual tem apenas cerca de 220 libras de ferro em estoque. Sem perder mais tempo, Roman tira um projeto que preparou com antecedência e pergunta quanto ferro seria necessário para forjar este novo arado. Com base em sua experiência, Hax estima que precisará de pelo menos 33 libras de ferro. Roman não tem escolha a não ser dizer a ele para reduzir a quantidade de metal sempre que possível e completar o arado de ferro. Ele enfatiza que o arado é extremamente importante e ordena a Hax que convoque todos os carpinteiros da cidade para que possam terminá-lo o mais rápido possível. Qualquer um com experiência pode ver que este novo arado viola os ensinamentos da igreja. Mas Roman sempre foi ateu. O que realmente confunde Roman é que os arados leves usados neste mundo só podem arranhar a superfície e são incapazes de um cultivo profundo. A ferramenta parece mais como algo introduzido por uma força externa do que uma invenção natural. Isso contradiz completamente a progressão normal da tecnologia. Roman percebe que este mundo ainda contém inúmeros mistérios esperando para serem desvendados. O próximo problema de Roman é a grave escassez de ferro no território. Sage Town depende quase que totalmente de importações para lingotes de ferro e blocos de metal. Isso acontece porque falta tecnologia de fundição, mão de obra qualificada e, mais importante, uma fonte de minério de ferro. Roman inspeciona o ferro armazenado por Rax, que admite que só compra lingotes de baixa qualidade, custando uma moeda de ouro por cerca de 56 libras. Roman só precisa do ferro para satisfazer a demanda básica dos agricultores por ferramentas. Portanto, não pode se dar ao luxo de ser exigente. Mas, mesmo se refizerem todos os arados arranhados existentes, ainda falta metal suficiente para produzir 40 arados pesados. Justo quando Roman considera derreter o equipamento dos cavaleiros, Rax lhe diz que os navios mercantes nos docas atualmente têm lingotes de ferro à venda. A notícia imediatamente levanta o ânimo de Roman, que corre direto para os docas de Sigtown. Quando Maury vê Roman se aproximando, ele imediatamente entra em pânico, acreditando que a bruxa de temperamento ruim foi capturada e que sua participação foi exposta. Depois de saber que Roman só quer comprar ferro, Maury finalmente relaxa. Ele explica que sua última remessa contém quase 500 libras de lingotes de ferro, que Roman pode comprar por 15 moedas de ouro. Infelizmente, toda a fortuna de Roman atualmente equivale a pouco mais de 20 moedas de ouro. Ele, portanto, retira uma pedra preciosa, vermelha brilhante de seu casaco e a joga casualmente para Maury. Como um comerciante experiente, Maury reconhece imediatamente que se trata de um rubi. Esta gema pode fortalecer uma pessoa fraca. Um rubi dessa qualidade deve valer pelo menos 15 moedas de ouro. Você tem certeza de que quer trocá-lo? Maury está chocado com a decisão de Roman. Para humanos comuns que ainda não se tornaram transcendentais, tais gemas são incrivelmente preciosas. Elas nutrem o corpo do portador, fortalecem sua constituição e ajudam a entrar no reino transcendental mais rapidamente. No entanto, Maury se recusa a aceitar o rubi e oferece trocar o ferro pela amizade de Roman, em vez disso. Depois de pensar por um momento, Roman pega de volta a gema. Afinal, foi um presente que o Grande Duque Armor Breaker lhe deu pessoalmente quando ele nasceu. Mas Roman não tem o hábito de aceitar favores sem retribuição. Portanto, ele se compromete a compensar Maury de outra forma. Ele também pede ao comerciante para transportar 100 bois para Siege Town por um preço total de 60 moedas de ouro. Os recursos de Maury, no entanto, são limitados, e ele pode fornecer no máximo 50 bois e 100 cavalos de tiro. Sem melhor opção, Roman aceita o acordo sem sequer considerar se pode pagá-lo. Roman, Rax e um carpinteiro chamado Vit então levantam cada um uma caixa de madeira contendo cerca de 165 libras de ferro e a carregam de volta para Sigtown. Com esta remessa de lingotes de alta qualidade, eles finalmente têm ferro suficiente para começar a produzir os arados pesados. Na manhã seguinte, Roman tira o grande arco que trouxe da casa
Armor Breaker. Seu corpo é tão vermelho quanto sangue. Enquanto isso, sua corda branca pura é incrivelmente durável. O arco tem uma pressão de puxada entre 150 e 200 libras, com um diamante do tamanho de um ovo de pombo embutido em cada extremidade. Cada parte é feita de materiais sobrenaturais. No entanto, na opinião de Roman, sua penetração é apenas comparável à de um rifle sniper pesado. Seu poder destrutivo, alcance e precisão são todos inferiores. Mesmo assim, essa continua sendo a arma mais valiosa de Roman. Vale pelo menos 100 moedas de ouro e é cobiçada por inúmeros nobres. Enquanto isso, Mor está esperando na cidade de Sega por instruções agrícolas de Roman. Ele recebe a ordem de reunir os guardas. Totalmente confuso, Mor pergunta por que Roman não o avisou com antecedência, especialmente quando as pessoas que vivem nas montanhas são extremamente perigosas. Mas Roman declara firmemente que não permitirá que ninguém haja fora da lei em seu território. Mor não tem escolha a não ser obedecer e seleciona 20 guardas da cidade de CG. Após preparar suprimentos suficientes, o grupo segue Roman para as montanhas. Ao longo da jornada, Mor tenta repetidamente mudar a opinião de Roman. Lord Roman, as montanhas estão cheias de foras da lei desesperados. Não há razão para você arriscar sua vida pessoalmente. Sua segurança é muito mais importante. Mas Roman levanta a mão de repente e ordena que todo o grupo pare. O sistema acaba de informar que um dos apóstolos que ele convocou está se escondendo nas proximidades. Aaron e Grimm também sentem algo em comum, enquanto várias pessoas começam a cercá-los sob a cobertura da floresta. Roman imediatamente grita para as árvores: "Vocês pretendem fazer inimigo do seu próprio senhor?" Uma voz responde de dentro da floresta: "Nós não temos senhor." Roman responde calmamente: "Vocês têm agora. Vocês não podem derrotar meus cavaleiros de batalha. Saibam que, se submeterem a mim, pouparei suas vidas." Os caçadores, escondidos, começam a sussurrar entre si, claramente divididos sobre aceitar a demanda de Roman. Após uma breve espera, um jovem caçador emerge das árvores. "Nós só queremos uma chance de sobreviver. Se você concordar em nos deixar em paz, podemos oferecer uma parte de tudo que caçamos." Roman dá uma resposta simples: "Então jurem lealdade a mim. Eu possuo autoridade absoluta sobre tudo neste território e cada pessoa que vive aqui é um dos meus súditos. Agora me diga seu nome, meu apóstolo." O jovem caçador congela, incapaz de entender como Roman poderia saber disso. Eventualmente, ele baixa a cabeça. "Meu nome é Doda." Apenas então Roman dá uma ordem satisfeita: "Leve-me até todos os outros que vivem nessas montanhas. Não deixe ninguém de fora. Eu julgarei seu comportamento e decidirei se aceito a lealdade deles." O tom de Roman permanece intransigente. "Eu não preciso usar força. Tudo o que tenho a fazer é bloquear seus suprimentos, e vocês não terão como sobreviver. Os caçadores não têm coragem para lutar contra seu senhor e mal têm mais de uma dúzia de lutadores capacitados. No final, todos os caçadores são forçados a se submeter. Roman ordena que eles abandonem seu assentamento nas montanhas e se mudem para a cidade de Siga Town dentro de um mês. Ele então questiona Doda sobre outros foras da lei notórios escondidos nas montanhas. Doda não retém nada. O sujo Dr. Garen é respeitado tanto pelos caçadores, os residentes de Siege Town sabem que ele é altamente educado e pode curar doenças, mas ninguém sabe de onde ele veio. Na verdade, ele é um desertor militar que fugiu do campo de batalha e veio aqui porque não tinha para onde ir. Também há Dick, o cavaleiro traidor. Ele supostamente assassinou o nobre a quem servia e agora é procurado pela nobreza. Finalmente temos o grande bandido Borg. Você provavelmente já ouviu falar dele. Ele matou um nobre, roubou toda a fortuna do homem e a distribuiu entre o povo comum. Mas após Borg partir, outro nobre mandou que todos aqueles cidadãos fossem enforcados. Você deve evitar Borg porque ele é extremamente perigoso. Nesse momento, um rugido bestial distante ecoa das profundezas das montanhas, interrompendo a explicação de Doda. Doda fita as montanhas com uma expressão grave, pois o rugido claramente veio de um monstro. Roman permanece completamente despreocupado. "Não importa. Há mais alguém?" Após um momento de hesitação, Doda revela o último nome. "Há mais uma, a bruxa da desgraça, Guerre." Enquanto isso, Madison amarra um saco de ervilha sob o galho de uma baixa castanheira. De acordo com as informações que recebeu, a pessoa que busca deve aparecer em breve. Madison não tem como confirmar se a informação é verdadeira, então só pode rezar para que a pista seja confiável. Após esperar por um longo tempo, ela finalmente vê uma figura magra vestida com trapos imundos se aproximando cautelosamente. A garota caminha,
cuidadosamente em direção à castanheira, levanta-se na ponta dos pés e remove o saco de ervilhas. Ela então olha ao redor cautelosamente antes de baixar a cabeça e sair rapidamente da área. Madison imediatamente a segue e chama pelo nome da garota. Gary! Ao ouvir seu nome, Gary pula em terror e derruba todas as ervilhas que está carregando. Seu rosto sujo olha com medo para a linda mulher à sua frente, convencida de que Madison veio para capturá-la. O coração de Madison dói, como se estivesse olhando para sua versão mais jovem. Meu nome é Madison. Não tenha medo. Somos companheiras, pois eu também sou uma bruxa. Gary se encolhe em choque e grita. Não, eu não sou uma bruxa. Não possuo nenhum poder maligno e não estou possuída por um demônio. Fique longe de mim. Madison imediatamente puxa a garota para seus braços e a conforta suavemente. Querida, eu sei que você está assustada, mas não precisa ter mais medo. Eu te levarei a um lugar onde você poderá comer pão e mingau de trigo todos os dias, sem nunca passar fome. Você vai dormir em uma cama macia e nunca mais terá que suportar o vento e a chuva. Minha irmã, eu não vou deixar ninguém te machucar. Não viemos a este mundo simplesmente para sofrer. Despertar nosso poder não significa que merecemos ser queimadas vivas. Enquanto isso, o grande bandido Borg encontra Dick, o cavaleiro traidor, e informa que Roman entrou nas montanhas. Borg tenta desesperadamente convencê-lo a unir forças e matar Roman antes que o novo senhor possa destruir a paz das montanhas. Mas Dick rejeita imediatamente a proposta, alertando que Borg só vai acabar levando todos à morte. Borg o acusa com raiva. Nós dois manchamos nossas mãos com o sangue de dragões malignos. Estou lutando por todos que vivem nesta terra, enquanto você escolhe ficar de braços cruzados e não fazer nada. Dick não tem desejo de continuar discutindo com esse louco. Você realmente acha que pode matar facilmente um herdeiro da casa Armor Breaker? Mesmo que você tenha sucesso, Grand Duke, os quebradores de armaduras Fury vão apagar Sigtown do mapa. Se você repetir o mesmo erro, vai colocar todos em perigo novamente. E desta vez, para onde você vai correr? Borg se recusa a desistir. Eu não sou insano. Vou levar os monstros à fúria e garantir que aquele nobre morra aqui. Enquanto isso, Madison finalmente consegue acalmar Gwyer. Ela promete ensinar a garota a entender e controlar o poder arcano dentro dela. Assim, Gwyer pode se tornar uma bruxa capaz. Somente quando Gwyer estiver cercada por outras bruxas é que não será mais tratada como algo antinatural. Afinal, bruxas nunca fazem mal às suas próprias companheiras. No entanto, Gwyer permanece aterrorizada. A igreja vai queimar a mim e a minha família viva. Eu não posso deixar as autoridades da igreja me capturarem. E eu nunca saí deste lugar antes. Lady Madison, por favor, apenas me deixe em paz. Quando Madison percebe que raciocinar com Gwyer não funciona, ela declara firmemente que a garota deve ir com ela hoje. Gwyer é extremamente habilidosa em ler as intenções das outras pessoas. Assim, ela percebe imediatamente que Madison planeja levá-la à força. No entanto, ela está assustada demais para resistir à misteriosa bruxa. Nesse momento, um bramido profundo e prolongado ecoa pelas montanhas, como se alguma criatura perigosa estivesse se aproximando rapidamente. Enquanto isso, os caçadores levam Roman até a casa de Garen, o Doutor Sujo. Roman percebe vários emblemas religiosos dedicados aos deuses dentro do cômodo, e pergunta se Garen pertenceu à igreja. Já que ele saiu da igreja, Roman o convida a entrar em seus serviços. Garen responde calmamente. A igreja ensina que servos dos deuses devem adorá-los pelo resto de suas vidas. Eu posso ter deixado a igreja, mas nunca perdi minha fé nos deuses. Roman não tem interesse em desperdiçar alguém capaz de usar magia de cura divina, mas Garen apenas quer permanecer nas montanhas e viver o resto de suas vida em paz. Subitamente, um grito agudo, semelhante ao de um porco sendo abatido, ecoa pelas montanhas distantes. Toda a floresta imediatamente entra em caos, enquanto incontáveis monstros começam a rampagear e seus rugidos ecoam através da selva. Mor treme incontrolavelmente e grita: Senhor Roman, precisamos sair imediatamente! Mas Roman não tem intenção de fugir. Em vez disso, ele ordena à milícia que forme uma linha defensiva. Nesse momento, um enorme urso marrom, quase 3 metros de altura, sobe pela encosta, avançando em 4 patas a uma velocidade aterrorizante. Ele cruza quase 30 metros de terreno inclinado em apenas 4 ou 5 segundos. Os guardas apressadamente levantam seus escudos e formam uma linha defensiva escalonada. Mas o enorme urso os alcança quase instantaneamente. Aaron imediatamente avança e bate seu escudo diretamente na pata que se aproxima do urso. Mas a força da besta é muito além de qualquer coisa que eles esperavam.
esperavam. Isso faz Aaron ser arremessado para trás com um único golpe. Roman solta um rugido estrondoso, avança e balança o enorme arco quebrador de armaduras que tem nas costas, acertando diretamente a cabeça do urso. O violento golpe o deixa atordoado, mas a dor intensa também o leva a uma fúria ainda maior. Os caçadores experientes já se dispersaram pela área e aproveitam a oportunidade para disparar uma chuva de flechas. No entanto, seus arcos curtos carecem de poder. Enquanto suas pontas de flecha mal feitas não conseguem infligir nenhum dano significativo, Roman levanta o grande arco quebrador de armaduras. Ele mira uma flecha equipada com uma ponta de metal bem forjada no urso. A flecha rasga o ar antes de perfurar a carne, cravando sua força aterrorizante profundamente no corpo da fera. Rin e Aaron imediatamente correm em frente e desferem os golpes finais no urso gravemente ferido. Quase todas as partes dessa enorme besta são extremamente valiosas. Sua vesícula biliar e seu coração podem rapidamente fortalecer o corpo de uma pessoa comum e até curar certas doenças, tornando-se especialmente caras. Doda avança para inspecionar o cadáver, mas sua expressão muda imediatamente ao detectar um odor estranho. Doda relata a verdade sem hesitação. Meu lord, posso sentir o cheiro de grama. Essa planta deixa os animais selvagens em frenesim, e a única pessoa capaz de fazer isso é o grande bandido Borg. Roman percebe imediatamente que alguém está deliberadamente o atacando e que ele não tem intenção de deixar nenhum deles escapar. Enquanto isso, Madison lidera Gwyer rapidamente pela floresta montanhosa. Durante a fuga, eles encontram um enorme veado montanhoso. Embora a criatura pese quase 900 quilos, não consegue resistir à lâmina e à magia de Madison, sendo rapidamente abatido. Mas a visão aterroriza Gwyer. Você precisa ir embora. Pare de ficar perto de mim. Eu só trarei má sorte a você. Madison continua tentando tranquilizá-lo. Filho querido, isso não é culpa sua. Todos nós passamos por algo semelhante. Um dia, você será capaz de controlar esse poder. Sei que você está com medo, mas muitas bruxas vivem na floresta das bruxas, e algumas delas são muito mais fortes do que eu. Temos muitos companheiros, e uma de nossas irmãs será capaz de ajudar a suprimir e estabilizar seu poder. Gyre, por favor, venha comigo. Mas Gyre já passou por um colapso emocional completo. Eu não entendo nada do que você está dizendo. Eu não sou sua irmã. Por que você veio para as montanhas me procurar? Por que você está tão determinada a me levar embora? Após um desastre após o outro, Madison finalmente perde a paciência. Ela declara friamente: mesmo que eu tenha que usar força, estou levando você comigo hoje. Neste momento, os arbustos próximos começam a rusticar. Um cavaleiro calmo, carregando um escudo, aparece à vista e Aaron interrompe sem emoção. Receio que você não consiga fazer isso. Enquanto isso, Doda pergunta curiosamente se Grimm é forte o suficiente para derrotar o grande bandido Borg. Grimm sabe que Borg é um transcendental de nível 3 ou 4, mas não tem medo de enfrentá-lo. Em outra parte da floresta, Aaron encontra a bruxa Madison enquanto patrulha a área. Madison possui poder sobrenatural e não tem motivo para temer Aaron. Ela até afirma ter pessoalmente matado um cavaleiro de guerra de nível 5, mas Aaron permanece completamente inflexível, pois seu senhor ordenou que ninguém pudesse sair. Mesmo que obedecer a essa ordem custasse sua vida, ele nunca desobedecerá às ordens de Roman. Quando a discussão se mostra inútil, Madison se prepara para forçar sua passagem, mas uma sensação avassaladora de perigo, de repente, se espalha por todo o seu corpo. Roman já desenhou o grande arco quebrador de armaduras e sua ponta de flecha reluzente está apontada diretamente para Madison. No entanto, Madison rapidamente recupera a compostura. Você realmente pretende me atacar? Uma bruxa da floresta das bruxas? Roman responde sem a menor restrição. Tudo dentro deste território é minha propriedade. E você está tentando levar algo que me pertence. Madison fica tão furiosa que ri. Se você está disposto a aceitar uma bruxa como uma de suas súditas, então, com certeza, não vai se opor quando todas as bruxas da Floresta das Bruxas vierem aqui viver. A ameaça óbvia em suas palavras imediatamente enfurece Roman. Ele declara friamente: ninguém tem o direito de levar uma única pessoa de Seagate Town. Meu povo permanecerá dentro do meu território. Isso não é aberto para negociação. Se você realmente tem confiança de que pode matar todos aqui, então, por que não atacou? Depois, todos simplesmente presumirão que os monstros nos despedaçaram. Nesse momento, o uivo de um lobo ecoa das profundezas das montanhas, quebrando instantaneamente a tensa confrontação entre eles. Os uivos, um após o outro, deixam claro que não estão enfrentando um ou dois lobos,
mas sim uma matilha inteira. Um único lobo de classe monstro não é especialmente perigoso, mas uma matilha coordenada deles pode facilmente se tornar uma ameaça mortal. Madison instintivamente se prepara para escapar com Gwir, mas Roman imediatamente bloqueia seu caminho. Gwir é uma bruxa com imenso potencial e ele se recusa a deixá-la ir. A voz de Roman se torna tão fria quanto uma lâmina. Se você tentar levá-la, eu mesmo matarei Gwir. Madison tem confiança de que pode escapar sozinha, mas não pode garantir a segurança de Gwir se fugirem juntas. Para manter Gwir viva, Madison reprime sua fúria e concorda relutantemente em ficar. Roman mantém a calma diante do perigo e ordena a Aaron que mova Gwir para a parte de trás da formação. Qualquer um que tentar fugir será morto à vista. Ele então posiciona os guardas portadores de escudo na frente, usando sua formação de escudo para desacelerar os lobos e evitar que a linha defensiva seja quebrada enquanto a matilha se aproxima. Roman sabe que não há mais para onde correr. Sua única chance de sobrevivência é lutar com tudo que tem. Ele logo percebe que a moral dos guardas está começando a desmoronar. Até os caçadores experientes estão ficando nervosos porque esta é a primeira vez que enfrentam toda uma matilha de monstros de frente. Roman ruge. Não recuem. Quem der um passo para trás morrerá. Mate cada uma dessas bestas. Os lobos se movem tão rapidamente quanto o vento, alcançando o grupo em questão de momentos. Em vez de atacar diretamente a formação de escudo, eles usam sua incrível velocidade e mobilidade para atacar pelos flancos. Roman saca o grande arco que quebra armaduras. Ele tem rastreado os lobos e esperado por uma abertura desde o momento em que apareceram. Com um estrondoso estalo, uma flecha explode da corda do arco. Roman mira no torso do lobo, mas a flecha acerta sua pata traseira. A força esmagadora atravessa a perna e faz a besta colidir com o chão. Nesse momento, outro lobo repentinamente avança do flanco direito. Madison pula no ar e desfere um chute voador envolto em névoa negra, interrompendo violentamente o ataque feroz do lobo. Ao mesmo tempo, Roman é atacado por outro lobo. Embora ele vire imediatamente o arco que quebra armaduras de lado como um escudo e prenda a cabeça do lobo entre a corda do arco e a estrutura, o lobo ainda abre suas enormes mandíbulas. Ele morde profundamente as costelas de Roman. Suportando a dor, Roman torce o grande arco com força bruta. Ele usa sua corda incrivelmente durável para separar o pescoço do lobo. Após derrubar o corpo do animal debaixo do seu braço, Roman observa o campo de batalha. Ele vê Madison lutando contra dois lobos ao mesmo tempo, enquanto o restante da matilha já dispersou seus guardas e caçadores. Várias flechas estão cravadas em cada lobo, mas nenhuma das feridas é fatal. A dor apenas torna as bestas mais ferozes, e 5 ou 6 guardas já caíram. Roman sabe que, se isso continuar, toda a unidade será massacrada. Lobos feridos só se tornam mais ferozes, enquanto humanos feridos rapidamente perdem sua capacidade de lutar. Nesse momento, um longo uivo ecoa à distância. Roman percebe que o lobo alfa nunca apareceu no campo de batalha. Perto dali, Aaron bate seu escudo pesado em um lobo e o prende ao chão. Ele se prepara para levar Roman para a segurança, mas nesse exato momento, o alfa distante solta de repente um uivo miserável de dor. Roman imediatamente percebe que alguém atacou o alfa. Enquanto o resto da matilha começa a mostrar sinais de retirada, os lobos tentam escapar. Uma figura, de repente, carrega em seu caminho. O estranho, brandindo uma espada longa, corta sem esforço o primeiro lobo que tentava recuar. Roman imediatamente reconhece o recém-chegado como Dick, o cavaleiro traidor, com o desertor militar Jet seguindo bem perto dele. Jet parece incerto ao ver Roman pela primeira vez, mas, no fim das contas, baixa a cabeça e cumprimenta respeitosamente o novo senhor. Roman imediatamente faz uma oferta a ambos os homens. Venham e sirvam-me. Dick responde com uma expressão desolada. Eu sou Dick, o traidor, um matador de lordes que assassinou o homem que servia. Não há lugar para mim em nenhum lugar deste continente. Roman permanece completamente tranquilo. Então, eu lhe darei um lugar. Após hesitar por um longo tempo, Dick acaba recusando o convite de Roman. Madison, de repente, os interrompe. Eu ajudei você a derrotar toda a matilha de lobos. Você pode deixar Gwir ir comigo agora, não pode? Roman lhe lança um olhar irritado. Quando eu concordei com isso, Madison declara firmemente que levará Gwir embora, não importa o que aconteça. Após considerar a situação, Roman responde. Como nenhum de nós tem a intenção de recuar, devemos deixar Gwir decidir por si mesma. Nesse momento, um outro grupo chega na floresta. Moore voltou às pressas com reforços, mas ainda está muito atrasado.
pesado. A batalha já terminou, e corpos de lobos cobrem o chão, revelando o quão brutal foi a luta. Roman está de pé, ileso, no meio do campo de batalha. Embora seu corpo esteja coberto de sangue, ele não parece ter sofrido ferimentos graves. Mas quando Mor vê duas bruxas, a cena parece que toda sua mente se despedaçou. Com a atenção de todos focada nela, Gyr é colocada sob uma pressão insuportável. No final, Gyr diz em voz baixa que só quer voltar para casa. Madison olha profundamente para Gyr antes de fechar seus olhos, negros como breu. Roman, diga-me como você pretende tratar Gyr a partir de agora. Roman percebe o quanto sua resposta importa para Madison. Então ele responde solenemente: eu vou fazer um pacto nobre com ela. Juro pelo nome de Armor Breaker que Gyr nunca enfrentará qualquer forma de perseguição dentro do meu território. Mesmo que a igreja descubra sua existência, nunca irei abrir mão, desde que ela jure lealdade a mim e nunca me traia. Irei protegê-la incondicionalmente pelo resto de sua vida. Nunca permitirei que ela sofra humilhação ou traição. Madison fica atônita, pois Roman está disposto a fazer um pacto nobre em nome de uma bruxa. Uma vez que esse pacto é estabelecido, um nobre nunca pode violar seus termos. Caso contrário, o rei tem o direito de confiscar todas as suas terras e propriedades. Madison acaba sorrindo, impotente. Se você tivesse feito essa promessa mais cedo, talvez eu não tivesse lutado com você por causa de Gyr. Roman, de forma relaxada, pergunta: por que você não trabalha para mim também? A vida é difícil para bruxas, não é? Os caçadores da igreja forçam você a se esconder onde quer que vá. Então, você poderia ficar em meu território. Mas Madison dá uma risada fria. Essa situação vai mudar muito em breve. Roman imediatamente fica alerta, percebendo que suas palavras escondem algo importante. Madison também percebe que revelou demais e se prepara para sair. Apenas cuide bem de Gyr. Se eu descobrir que ela foi maltratada, nunca irei te perdoar. Lembre-se do meu nome. Eu sou Madison, a bruxa pesadelo. Por essa altura, Aaron quase termina de limpar o campo de batalha. 3 guardas foram mortos, enquanto 8 ficaram feridos. 4 deles estão em estado crítico e um pode nunca mais conseguir lutar. Roman imediatamente olha em direção à floresta distante. Eu me pergunto como Grimm está. Enquanto isso, Grimm ainda está perseguindo o grande Banded Borg. Após estudar as trilhas deixadas para trás, Dota determina que eles estão prestes a alcançar seu alvo. Mas naquele momento, Borg de repente sai do mato. Grimm reage instantaneamente e levanta sua longa espada para bloquear o ataque que se aproxima. Ambos os homens são poderosos transcendes e nenhum dos lados consegue obter uma vantagem decisiva no início. O som de sua batalha violenta logo chega a Roman, que imediatamente leva os outros até lá. À medida que a luta continua, a força de Borg, como um transcendente de alto escalão, gradualmente sobrecarrega Grimm. Felizmente, o grupo de Roman chega a tempo. No momento em que Borg vê Roman, ele ruge. Dragão maligno. Ele imediatamente abandona Grimm e corre em direção a Roman. Roman saca o arco Armor Breaker e dispara uma flecha em Borg. Mas Borg desvia rapidamente do tiro, brandindo seu machado de batalha. Borg ruge. Eu usarei este machado para cortar a cabeça de um dragão maligno como você. Roman fica curioso. Por que você me chama de dragão maligno? E por que está tão determinado a duelar comigo? Borg responde com absoluta convicção. Você não tem garras afiadas, mas possui vastas extensões de terra. Você não tem asas como um morcego, mas se destaca acima de todos. Você não pode lançar fogo ou trovão, mas cada pessoa nesta terra teme seu poder. Quem poderia se assemelhar mais a um dragão maligno do que você? Com a explicação de Dick, Roman descobre que Borg tem sangue norte-coreano. Os selvagens norte-coreanos adoram a força e não temem a morte, causando a pirataria a florescer ao longo dos mares do norte. 150 anos atrás, os piratas Northmen sofreram uma derrota devastadora às mãos do conquistador. Mas, apenas algumas décadas depois, eles retornaram e mergulharam a costa em guerra mais uma vez. Lendas de dragões existem neste continente há gerações. O encontro mais recente confirmado ocorreu 150 anos atrás, quando o primeiro grande duque Armbreaker disparou uma flecha através das escamas de um dragão vermelho. Desde então, os dragões aparentemente desapareceram do continente, mas eles permanecem ativos nos mares distantes. Somente os maiores e mais fortes navios podem alcançar as ilhas onde os dragões vivem. Isso dá aos Northmen oportunidades ocasionais de testemunhá-los. Como Borg foi criado com as lendas do norte, não é surpreendente que ele veja Roman como um dragão maligno. Roman se volta para Borg. Você só está repetindo o passado. Você não pode salvá-los, Borg. Você está em segurança na praia,
enquanto tenta resgatar pessoas presas em um pântano. Mas quanto mais você puxa, mais fundo elas afundam, até que a escuridão desse pântano o arraste junto com elas. Essa é a maldição da natureza humana. Borg ergue seu enorme machado de batalha. Então, eu usarei seu cadáver para quebrar essa maldição e deixar que todos subam sobre você para alcançar a praia. Roman não tem interesse em continuar a discussão. Ele pega o escudo de Aaron e a grande espada de Grimm antes de aceitar formalmente o duelo do autoproclamado Matador de Dragões. O espírito lutador de Borg surge enquanto ele solta um rugido poderoso. Meus seguidores, avancem comigo! Sob o olhar atento de todos, os dois homens colidem de cabeça. A batalha brutal e emocionante continua por mais de 10 minutos. Mas o bandido que afirma que matará todos os dragões malignos do mundo gradualmente começa a ficar sem fôlego. Roman imediatamente aproveita a abertura e balança sua grande espada, cortando diretamente o cabo do machado de batalha de Borg. Ele, então, desferiu um poderoso chute em Borg, fazendo-o voar. Nesse momento, Borg sente como se tivesse caído em um oceano congelante. Ele não consegue respirar. Sua visão começa a embaçar e um frio sem precedentes se espalha por todo o seu corpo. Ele continua afundando mais e mais, descendo em direção ao fundo do oceano, que fica cada vez mais escuro e frio a cada momento. Enquanto isso, Madison evita deliberadamente a multidão e se dirige sozinha aos cais de Sick Town. Ela conta a Maury que conheceu Roman Armbreaker e o considerou razoavelmente confiável, o que significa que podem voltar aqui com mais frequência no futuro. Maury não diz mais nada e simplesmente acena para Madison embarcar no navio. Sua frota mercante então deixa Siget Town e navega para o norte ao longo do rio Burrow. Acima deles, uma enorme águia abre suas asas e observa a terra com olhos afiados como lâminas. Madison olha para a águia gigante e fala primeiro: eu não consegui trazer nossa irmã de Siget Town comigo, mas Roman fez um nobre pacto para protegê-la. A águia responde em uma voz humana. Quando a bruxa Oráculo observou esta região através de seu espelho mágico, ela descobriu que a bruxa aqui possui a aura necessária para se tornar uma bruxa de alto escalão. No entanto, você não conseguiu trazê-la de volta. Madison responde calmamente. A criança chamada Guir controla os poderes da desgraça e da fortuna. Ela pode ser útil de outras maneiras, mas não está apta para o combate. A águia a avisa que a operação que mata deuses está se aproximando. O poder de até mesmo uma bruxa de alto nível não pode ser subestimado. Madison responde imediatamente. Você quer que Gear morra antes mesmo de viver? Você está planejando mandá-la para a morte. Ela é fraca, assustada e indefesa. Não consegue nem se tornar uma lutadora de verdade agora. Não conseguindo mudar a opinião de Madison, a águia relutantemente acena com a cabeça. Muito bem, minha querida Madison. Só espero que isso não seja sua simpatia sobrepondo o seu julgamento. Madison então pergunta: por que você veio me procurar pessoalmente, bruxa das bestas? Você deveria ter assuntos muito mais importantes para cuidar. A bruxa das bestas explica que a bruxa Oráculo descobriu que uma nova irmã despertou nas terras do norte. Sua aura é mais forte do que qualquer coisa que a bruxa Oráculo já testemunhou, tornando-a um milagre sem precedentes, que pode se tornar a principal força da operação de matar deuses. Todas as irmãs capazes de viajar para lá já partiram. Madison percebe imediatamente a verdadeira razão. Se esse fosse o único problema, você não precisaria me encontrar. Os bastardos da igreja estão se movendo também, não estão? Madison adivinhou corretamente. A bruxa das bestas continua. Eles devem ter sentido algo também. Segundo a bruxa Oráculo, a igreja despachou um cavaleiro da aurora de rank 6, chamado Curtain, e 50. Cavaleiros caçadores de demônios. É por isso que vim para ajudar você, minha querida Madison. Você entende como a operação de matar deuses é importante para nós? Precisamos garantir que essa irmã... Madison não faz mais perguntas e salta diretamente nas costas da gigante águia. A águia estende suas asas e alça voo, levando Madison em direção ao horizonte distante. Enquanto isso, Roman está em uma alta colina, observando a frota de mercantes de Maury zarpar de Psyche Town. Ele considera silenciosamente 3 palavras: bruxas, mercadores e a igreja. Roman pretende remodelar este mundo de acordo com sua própria vontade e ideais. Não se importa com quanto sangue o povo comum deve derramar, quantas vidas devem ser sacrificadas, quantos nobres devem morrer, ou se o próprio rei é forçado a se ajoelhar diante de um Dietine. Mesmo a autoridade divina que paira sobre a humanidade será, em última análise, esmagada sob a marcha de ferro de uma nova era imparável. Roman provará que pode usar sua força sozinha para reconstruir e fortalecer todo o continente. Hoje marca o 10º dia de Roman em Sigeton.
Embora a recém-estabelecida propriedade origem continue extremamente primitiva, ele está completamente confiante em seu futuro. Sentados à mesa com Roman estão Aaron, Grimm e Gear. Embora Gear tenha escolhido voltar para casa, Roman não é ingênuo o suficiente para liberar completamente a jovem bruxa por enquanto. Permanecer na propriedade origem é a opção mais segura. Gear se senta nervosamente à mesa. Ela desesperadamente quer comer, mas tem muito medo de tocar em qualquer coisa sem permissão. Notando como ela está distraída, Roman pergunta: "Quantos anos você tem?" Gear conta nervosamente nos dedos antes de responder baixinho que tem 11 anos. Roman só perguntou sua idade para iniciar uma conversa e aliviar sua ansiedade. "Gear, eu sou o senhor deste território. De agora em diante, você será minha atendente pessoal. Isso significa que você ficará ao meu lado e o que eu comer, você poderá comer também. Agora vá em frente e tome seu café da manhã." Greer não entende o que é uma atendente pessoal, mas ela entende claramente que finalmente pode comer. Seth franze a testa e se prepara para ensiná-la a ter boas maneiras à mesa. Mas Roman o interrompe. "Essa criança passou tempo demais temendo a fome. Podemos corrigir suas maneiras gradativamente depois do café da manhã." Roman leva os outros para a cidade Sig para inspecionar o trabalho em andamento. À medida que a cidade familiar se aproxima, Gear fica cada vez mais ansiosa para retornar para casa. Moore imediatamente se aproxima para dar as boas-vindas a Roman. "Lord Roman, estas são Had e Nova, os pais da senhorita Gear, Nova." Mas no momento em que o casal vê Roman e Gear, eles caem de joelhos e imploram por misericórdia. "Honrado Lorde, por favor, mostre-nos misericórdia. Aquela demente não é nossa filha. Por favor, não nos queime com ela." Os olhos de Gear inicialmente se iluminam, mas ao ouvir seu pai negar desesperadamente o relacionamento deles, sua expressão imediatamente se escurece novamente. Roman declara friamente: "Gear agora é minha atendente pessoal. A partir de hoje, você a tratará como se estivesse diante de mim." Had fica radiante com a declaração de Roman, mas Sima de repente fala: "Lord Roman, uma bruxa veio me ver há 2 dias." Roman não se surpreende e simplesmente ordena ao casal que não conte a ninguém sobre o encontro. Os dois saem apressados como se estivessem fugindo por suas vidas. Mas antes de se afastar, Sima se vira e lança um último olhar para Gear, cheio de emoções complicadas. Gear observa sua mãe partir com óbvia relutância. "Lord Roman, sou alguém que traz infortúnio. Você realmente ainda quer me manter ao seu lado?" Roman apenas sorri. "Que infortúnio? Do meu ponto de vista, você possui o poder da boa sorte. Qualquer outra pessoa em sua posição teria morrido nas montanhas há muito tempo. Pessoas que vivem na pobreza são especialmente sensíveis a qualquer coisa associada à má sorte." Só depois que Roman explica pacientemente seu raciocínio, Gear finalmente começa a relaxar. Roman então chega à forja do ferreiro, onde 8 ou 9 trabalhadores estão ocupados martelando lingotes de ferro.